Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje vamos ver a segunda das 3 videoaulas sobre o nazismo. Na primeira videoaula, chamada Preparando o Terreno, vimos as condições econômicas miseráveis de inflação e desemprego da Alemanha na década de 20, no começo da década de 20. Condições essas que permitiram o crescimento do Partido Nazista. Veremos no vídeo de hoje a vida de Hitler e também os primeiros passos na sua ascensão, na sua escalada do mal. A vida de Hitler e os primeiros passos na escalada do mal é o título dessa segunda videoaula da playlist sobre o nazismo. Quem foi Hitler? Hitler nasceu em 20 de abril de 1889. Nesse dia, nasce Adolf Hitler, o quarto filho de um funcionário da aduana ou alfândega, que é o departamento de governo que cuida da entrada e saída de produtos no comércio internacional. Isso porque a cidade em que nasceu o pequeno Adolf Hitler é Braunau. Braunau é uma cidade bem ao norte da Áustria. Ela fica às margens do rio Inn. É isso mesmo? Isso mesmo, do rio Inn. INN. Ficando às margens do rio Inn, estando bem ao norte da Áustria, a cidade de Braunau, a cidade natal de Hitler, é uma cidade que faz fronteira com a Alemanha. Daí a presença de uma aduana, de uma alfândega, de um departamento que cuida de importações e exportações, a fiscalização dessas importações e exportações e a taxação, a cobrança de impostos sobre esses produtos. Nascido em Braunau, a história de Hitler, filho de Alois Hitler, já explico a história do Hitler com D de dado, filho de Alois Hitler, esse funcionário da aduana, e de Clara Polzil, Polzil, ou Polzil, filho de Clara Polzil e de Alois Hitler. A história da família de Adolf começa de um modo obscuro, nebuloso, que seria usado futuramente por adversários do Hitler. Vamos entender essa história de um pai que era filho ilegítimo. Bem, o pai de Hitler assinava Alois Hitler, com T, Alois Hitler. E ele era filho de um pai desconhecido. Isso mesmo, Alois Hitler era filho de um pai desconhecido. A sua mãe, Maria Anna Schicklgruber, era uma mulher que se engravidou, aparentemente, é o que sabemos até hoje, é o que a história oficial diz. A Maria Anna Schicklgruber se engravidou de um homem desconhecido. E ela acabou se casando, arranjando um casamento com Johann Georg Hiedler com D. Soletrando para vocês, Hiedler, Hiedler. Esse Johann Georg Hiedler com D, portanto, foi o padrasto, foi o pai adotivo, foi o pai ilegítimo, para usar de uma linguagem da época, do pequeno Alois Hitler. O interessante é que até 13 anos antes de Adolf Hitler nascer, até 13 anos antes do pequeno demônio nascer, Alois, o pai, assinava Schicklgruber. Alois Schicklgruber. Então, ele foi ao cartório, por essa época, disse, mentindo ao oficial de cartório, que Johann Georg Hitler era seu pai. Estava vivo e queria que o jovem Alois assinasse o nome do pai, Hitler. O jovem Alois Hitler
não só consegue enganar o oficial do cartório, dizendo que o padrasto era pai e que o padrasto estava vivo, como também muda a assinatura de Hitler para Hitler. Nesse golpe de sorte, o jovem Adolf Hitler vai nascer com esse sobrenome conseguido na malandragem junto ao cartório. Do contrário, o jovem Adolf seria Schicklgruber. Heil Schicklgruber seria a saudação que os alemães fariam ao Führer. Talvez não tivesse pego muito bem esse nome antiquado, esse nome rústico, esse nome caipira, camponês. O mundo teria muito melhor sorte se o Alois Hitler não tivesse mudado seu nome de Schicklgruber para Hitler, né? Talvez se houvesse uma possibilidade de voltarmos no tempo, eliminaríamos o oficial de cartório daquela época. Bom, o senhor Alois Schicklgruber, que virou depois Hitler, esperava que o jovem Adolf seguisse uma carreira em um concurso público como ele, ou uma carreira de médico, de professor, enfim, uma carreira de doutor, de advogado, mas o jovem Adolf queria ser pintor. Aí começaram as brigas entre o velho Alois e o jovem Adolf. Adolf, que era um estudante medíocre, um estudante de pouco talento e que abandonou a escola no nível secundário, que hoje chamamos de ensino médio, colegial. Enfim, abandonando o secundário, em 1907 e em 1908, com 18 e 19 anos, Adolf, já um jovem adulto, tenta ingressar na Academia de Belas Artes. Ele se acha um gênio da pintura, ele se acha talentoso para pintar quadros, mas lá, ele nesses 2 anos, em 1907 e 1908, é reprovado nos exames vestibulares. E dizem a ele, os mestres da Academia de Belas Artes, que o seu talento, o talento de Hitler, era muito mais voltado para a arquitetura, desenhos técnicos, do que para a arte criativa, a pintura criativa. Enfim, Hitler, decepcionado, não podia fazer arquitetura, afinal de contas não tinha concluído o ensino secundário. Decepcionado, passa a ter uma vida obscura em Viena. De 1908 a 1913, nesses 5 anos aproximadamente, ele vive perambulando de pensão em pensão, vivendo sozinho, pintando paredes, pintando cartões postais, cartões de dias comemorativos, de Natal, Ano Novo, enfim. Trabalha como ajudante em obras, carregando cimento, pedra, faz serviço braçal, chega a frequentar filas de sopa por não ter o que comer. Enfim, vive em Viena durante 5 anos, desde a sua não entrada na Academia de Belas Artes, desde sua tentativa fracassada de ser pintor. Vive durante 5 anos na miséria, na obscuridade, na marginalidade, sempre à margem das pessoas. Quem conheceu ele à época relata ser um homem quieto, um homem de poucos amigos, um homem de semblante amargurado. Em 1913, 5, 6 anos após amargar essa vida à margem, Hitler se muda de Viena para Munique. Viena era a capital do Império Austro-Húngaro. Lá viviam austríacos, húngaros, lá viviam bósnios, lá viviam, pessoas de várias nacionalidades. Hitler já começando a se inclinar para um pensamento racista, para um pensamento de uma classe branca superior que deveria dominar as outras. Ele se muda desse lugar que era um caldo de raças, de etnias, Viena, para Munique, na esperança de respirar ares de uma cidade pura, racialmente pura, cultural e etnicamente pura. Bem, vive em Munique, nos anos de 1913 e 14. Surgindo a Primeira Guerra Mundial, ele se alista como voluntário no exército alemão. Anteriormente, ele foi recusado no exército austríaco, foi convocado
a se apresentar para exame médico diante do exército austríaco antes de começar a Primeira Guerra Mundial, em 1913, foi recusado, volta para Munique e no ano seguinte, em 1914, ele é aceito como voluntário no exército alemão. Como estrangeiro, ele só poderia ganhar no máximo a patente de cabo, e foi o que aconteceu. Hitler, na sua ficha de trabalho, era impecável, era um soldado de muita coragem, por exemplo, na entrega de mensagens, foi entregando mensagens entre trincheiras, entre batalhões e conseguiu a sua Cruz de Ferro, salvando colegas, mostrando coragem, mostrando empenho. Conseguiu a Cruz de Ferro, a medalha talvez mais honrosa para o exército alemão, e a patente de cabo. Acabada a guerra em 1918, aliás, curiosidade, Hitler é atingido por uma bomba de gás mostarda e fica cego por alguns dias ou semanas, enfim, e é no hospital, cego temporariamente, que Hitler sabe do armistício, da rendição alemã assinada em 11 de novembro de 1918. Enfim, Hitler no hospital começa a pensar nos criminosos de novembro. Quem fez a Alemanha se render? Hitler luta 4 anos. Milhões de alemães lutam e sofrem 4 anos. Quem fez a Alemanha se render? Para Hitler, esses criminosos de novembro são os judeus. Judeus que são donos dos bancos nacionais, dos bancos internacionais. Judeus que querem que a Alemanha pague todas as dívidas das armas, munições que comprou, dos mantimentos de guerra que comprou. Enfim, os judeus são os banqueiros que querem explorar a Alemanha. Os judeus também estão por trás do pensamento comunista bolchevique, porque querem a paz entre as nações, querem que a guerra termine para que roubem a Alemanha, para que cobrem da Alemanha as dívidas que ela deve. Enfim, querem a paz por causas próprias, não se importam com a Alemanha. Os judeus são banqueiros, os judeus só pensam em dinheiro, os judeus não amam a nação alemã, só querem expropriá-la, só querem roubar tudo o que lhe resta. E quando Hitler sabe da assinatura do Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919, alguns meses após a rendição alemã, Hitler fica louco e realmente coloca na sua cabeça que o inimigo número 1 da Alemanha são os judeus. Afinal de contas, permitiram a Alemanha assinar um tratado que a desarmava e a fazia entregar colônias para a Inglaterra, França, Estados Unidos, países comandados pelos banqueiros judeus. Hitler sabe que pelo Tratado de Versalhes a Alemanha tem que pagar 33 bilhões de dólares, que hoje seria uma quantia muito maior. Então Hitler sabe que a Alemanha, ele acha que a Alemanha vai pagar essa indenização direto para os banqueiros de Estados Unidos, Inglaterra e França. Por trás do sistema financeiro mundial que assalta a Alemanha estão os judeus. Os judeus estão por trás do comunismo, um pensamento corrupto que destrói as nações, que só pensa em colocar empregados contra patrões, tudo que é corrupto é judeu. Um pensamento um pouco fora da casinha, classificar comunistas como judeus. Na União Soviética, os judeus foram exterminados também. Enfim, o ano é 1919, então, ano do Tratado de Versalhes. Hitler consegue um emprego, ele é um espião do exército alemão, ele se mantém no exército alemão e o seu trabalho, o seu ofício como espião é muito curioso. Ele deve investigar grupos extremistas de direita que querem que a Alemanha se vingue dos aliados, que querem que a Alemanha rasgue o Tratado de Versalhes, grupos que querem que a Alemanha rearme o seu país, invista na aviação, invista na marinha de guerra, em canhões, em tanques, enfim, invista numa vingança militar. Havia mais de 70 grupos desses extremistas espalhados pela Alemanha, e Hitler, em um belo dia, numa cervejaria de Munique, vai investigar um desses mais de 70 grupos. Esse grupo se intitulava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
partido nazista, simplesmente. Um partido mequetrefe, com apenas 7 homens. Hitler entra no partido como 8º membro, como o seu espião, mas começa a gostar do discurso que culpa os judeus, o discurso que culpa os capitalistas, os banqueiros. O capitalismo não serve por uma razão muito simples, porque ele se interessa apenas por dinheiro e por colocar as nações em disputas militares pensando em lucros. Foi o que fizeram com a Alemanha. Os capitalistas venderam armas, venderam munição, os americanos venderam tudo isso para a Alemanha e depois cobraram dela um preço altíssimo por meio dessa indenização do Tratado de Versalhes. Enfim, Hitler começa a gostar desse discurso de ódio, de vingança, e de fato passa a integrar esse partido. Hitler é o principal mentor, e aí entra o seu talento artístico, por assim dizer. Hitler é o principal mentor da fabricação, da construção de uniformes, saudações, emblemas, símbolos, bandeiras. Símbolos de modo geral, bandeiras, emblemas, uniformes, saudações, como o Heil Hitler, né? Salve Hitler, símbolos esses que tentavam dar uma ideia de solidariedade. Os alemães são irmãos e, como irmãos, vão juntar as suas forças contra um inimigo. Aqui entra o significado da suástica, da bandeira nazista, que ela tem um fundo vermelho que significa socialismo. Mas o socialismo que é basicamente o seguinte: as classes vão se cooperar. É o contrário do socialismo de verdade. Então as classes vão se cooperar em um corporativismo que era muito usado pelo Mussolini na Itália, pelo fascismo italiano. Então as classes vão se ajudar, patrão e empregado vão ser parceiros pela nação, pela Alemanha, e o governo vai reger essa parceria, gerando empregos, cuidando das pessoas para que não passem fome, para que não fiquem na miséria, para que não sejam humilhadas diante do mundo, como aconteceu no Tratado de Versalhes. O fundo vermelho, então, trata desse socialismo, que é o contrário do outro socialismo, do socialismo verdadeiro. O disco branco sobre o fundo vermelho significa a paz para os alemães, o nacionalismo de tranquilidade, de paz, o amor à nação, a uma nação pacífica, a uma nação unida, patrões e empregados unidos, nada como acontecia nos países comunistas, nada de revolução comunista, união pela nação, o disco branco. E sobre o disco branco, no meio dele, a suástica. A suástica, cuja cor preta indicava uma luta contra os culpados pela derrota alemã, pela miséria alemã, uma luta contra os judeus, portanto. A palavra suástica vem de uma palavra em sânscrito, svitika, S-V-T-I-K-A, svitika. Svitika ou suástica é um símbolo indiano antigo, encontrado também na China, encontrado na Grécia Antiga, mas é um símbolo indiano, até onde sabemos. Os registros mais antigos estão na Índia, que significa boa sorte, que significa bem-estar. Há uma curiosidade sobre isso que é a seguinte: quando as pontas da cruz gamada estão viradas no sentido horário da esquerda para a direita, como acontece na suástica nazista, isso é sinal de má sorte. Para haver boa sorte, essa cruz tem que estar curvada, tem que estar torta no sentido anti-horário, a direita para a esquerda, para ter boa sorte, para haver boa sorte e bem-estar. Enfim, Hitler fez a cruz no sentido horário, mal-estar, maus ventos assoprariam a Alemanha, e foi o que aconteceu. Dito isso, entrando no partido nazista em 1919, Hitler, em 1923, já líder de um partido grande, de um partido que chama a atenção na Alemanha, tenta dar um golpe de Estado. No dia 8 de novembro de 1923, Hitler invade uma cervejaria de Munique, na região, no estado da Baviera.
Hitler sabia que lá estava o governador da Baviera. Então, protegido pela sua Sturmabteilung, Sturm significa tempestade, Abteilung significa divisão, tropa. Essa Sturmabteilung é aquela tropa que vocês veem nos livros didáticos, nos filmes, vestindo uniforme marrom e a suástica como braçadeira. Enfim, essa Sturmabteilung, ou tropa de tempestade, tropa de assalto, tropa de tempestade, melhor dizendo, divisão de tempestade. Essa tropa auxilia a entrada do Hitler nessa cervejaria. Hitler armado, protegido por submetralhadoras, por pistolas, enfim, dá um tiro, sobe em uma mesa, dá um tiro no teto e diz que a revolução começou. Diz ao governador da Baviera: a revolução começou, Berlim caiu, essa república covarde que assinou o Ditado de Versalhes, o Tratado de Versalhes caiu, e o senhor governador da Baviera deve me apoiar, deve apoiar o novo governo que ama a Alemanha. O governador saca que é um blefe do Hitler, finge que ouve ele, aciona a polícia e o exército e Hitler é preso. Hitler é preso em novembro, nesse dia mesmo, em 8 de novembro de 1923, é condenado no mês de abril do ano seguinte, 1924, é condenado a 5 anos de prisão, mas fica só de abril a dezembro de 1924 na cadeia, cumpre 8 meses dos seus 5 anos. Ele é solto por influência principalmente do governador Rudolf Hess, um governador nazista, muito influente na política, nos meios jurídicos, e isso aconteceu por um motivo muito curioso. Ao ser preso, Hitler resolve se defender, resolve fazer a sua própria defesa, discursar para aparentar-se herói. Ele consegue passar para milhões de alemães a imagem de que ele era um mártir, um cara que estava sofrendo, que estava sendo preso em nome do bem da Alemanha. Hitler então passa a ser amado, receber cartas, milhares de cartas de mulheres, de políticos, de personalidades, enfim, que apoiam a sua soltura. Isso ganha força. Rudolf Hess, com a sua influência nos meios políticos e jurídicos, consegue diminuir a condenação de Hitler de 5 anos. Condenação grave por traição da pátria. Bem, na cadeia, o Rudolf Hess, o deputado que influenciou na soltura de Hitler, escreve o que Hitler dita, um livro, Mein Kampf, Minha Luta. Em Mein Kampf, Hitler coloca suas ideias principais. E aqui entra um pouco sobre, da filosofia do nazismo. O que foi o nazismo pensando teoricamente? Primeiro, espaço vital, em alemão Lebensraum. Esse conceito de espaço vital, ou Lebensraum, foi uma ideia criada pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel, um geógrafo nascido em 1844 e falecido em 1904, que viveu, portanto, na segunda metade do século XIX, que viu os países europeus conquistarem a África e a Ásia, e a Alemanha conquistar poucos territórios desses continentes. Ele pensava o seguinte: os estados superiores, as civilizações mais inteligentes, mais desenvolvidas, mais industrializadas, têm o direito e devem conquistar as civilizações dos povos atrasados, os povos selvagens. Portanto, a Alemanha tem tanto o direito de conquistar a África quanto a Inglaterra e a França não pode conquistar as poucas terras que conquistou. E os africanos e asiáticos devem obedecer aos alemães, ser conquistados, ser adestrados, domesticados, por assim dizer. É o nascimento da geopolítica de modo racista, de modo estimulador do extermínio, da conquista violenta, do aculturamento de outros países por países economicamente superiores. Enfim, além do Lebensraum, ou espaço vital, pensemos, para ir finalizando essa aula, no ódio aos judeus. Por que Hitler odiava os judeus tanto assim? Pensando filosoficamente, para Hitler os judeus encarnavam tudo o que havia de pior na humanidade. Eu separei aqui 7 coisas, 7 defeitos que os judeus encarnavam.
Segundo Hitler, liberalismo, intelectualismo, pacifismo, parlamentarismo, comunismo, arte moderna e individualismo. Segundo Hitler, os judeus eram liberais e o liberalismo é um câncer, porque o Estado deve sim intervir na economia para evitar que haja superprodução. Quando há superprodução, como ocorreria nos Estados Unidos em 1929, quando há superprodução, muitos produtos sendo produzidos, o povo não compra, as empresas quebram, desemprego, miséria, fome. Então o Estado tem que controlar a produção, gerar empregos, o Estado cuida das pessoas, cuida do emprego, nada de liberalismo, nada de deixar a economia trabalhando por ela mesma sozinha, o Estado tem que estar presente, forte, um governo forte. E para o Hitler, os judeus eram liberais, porque eram banqueiros, queriam lucrar a todo custo, não queriam interferência do governo, não queriam, os judeus, na cabeça do Hitler, um governo que forçasse os bancos a diminuírem os juros. Bem, segundo Hitler, os judeus encarnavam o intelectualismo. Pensar demais, para Hitler não resolvia a parada. O negócio era elogiar o homem do campo, elogiar o homem que trabalha, o homem que ama a sua nação, que se sacrifica por ela, que morre por ela. Morrer pela nação, patriotismo, nacionalismo, amar o seu país, ter uma paixão incontrolável pelo seu país. Isso é o oposto de ficar pensando demais, o homem da ação. Hitler elogiava muito o homem do campo, o camponês, que age, que não pensa muito. Hitler dizia que os judeus eram pacifistas e o pacifismo evita o Lebensraum. Como vou conquistar a África? Como eu vou matar milhões de africanos para roubar a sua matéria-prima se eu sou pacifista? Para o Hitler, os judeus eram pacifistas. Para o Hitler, os judeus eram parlamentaristas. E o parlamentarismo é fraco, porque numa democracia eu tenho várias vozes. E aí o empregado briga com o patrão briga com o empregado, briga, e a nação fica em segundo plano. Todos devem se unir pela nação. Então, o contrário de parlamentarismo seria um militarismo, uma ditadura, um nacionalismo, todos unidos pela nação. Nada de brigas no parlamento, entre deputados, entre políticos que defendem trabalhadores ou patrões. Hitler dizia que os judeus encarnavam o comunismo por esse motivo. No comunismo, Hitler odiava o comunismo pelo seguinte: ele desune o povo, separa o povo entre classes, patrões e empregados. Hitler afirmava que os judeus eram assim, separavam o povo entre patrões e empregados para dominar todo mundo, né? Porque para Hitler havia um valor supremo, a nação, o nacionalismo. Nada de provocar briga, provocar caos. A nação, por meio de um governo forte, deveria controlar tudo, juros, os empregos. E para Hitler isso desagradaria os judeus, que eram banqueiros interessados em lucrar com altos juros. Arte moderna, individualismo. Para Hitler, os judeus eram egoístas, individualistas, pensavam muito modernamente, muito egoístamente. Isso era contrário ao que ele acreditava, ao que Hitler acreditava, que era o sacrifício pela nação, o sacrifício pela coletividade, pelo país, dar o seu sangue pelo seu país. Vemos então que comunismo e nazismo são opostos. O comunismo quer que o operário derrube a nação, derrube o individualismo, em nome de um coletivismo que una o operário contra o patrão. O nazismo quer um Estado forte, uma nação forte, que una em um coletivismo todos, patrão e empregado. E isso é a morte para o comunista, porque o comunista quer a luta entre empregados e patrões. Bem, Hitler então agradava aos industriais, aos ricos, aos fazendeiros, porque tinham medo do comunismo. Hitler não gostava dos comunistas, ganhou o apoio então de empresários, industriais, fazendeiros. Hitler agradava veteranos de guerra, oficiais, soldados, porque pregava a guerra, a conquista. Hitler agradava a jovens universitários, porque falava de uma ideia, de um ideal a ser perseguido, o ideal da nação. O jovem quer isso, quer uma ideia, um caminho, um norte para seguir. Hitler dava, era o amor à nação, o sacrifício pela nação. Hitler agradava aos desempregados, pois dizia: não sou capitalista, sei que o capitalismo gera desemprego, vou defender o emprego. Enfim, usando da demagogia, falando o que o povo queria ouvir, Hitler conquista cada vez mais adeptos entre as classes
superiores, adeptos entre as classes inferiores, entre militares, entre jovens civis. Por fim, uma mensagem sobre o nacional-socialismo. Durante 2,5 milhões de anos vivemos no Paleolítico, a fase mais antiga da pré-história. Vivíamos em grupos pequenos, grupos que se conheciam, que tinham identidade própria, grupos homogêneos que tinham um modo de vida próprio, 50, 100, 500 pessoas. Vivíamos como nômades, de um lado para o outro, buscando comida, abrigo, proteção, água, segurança, e considerávamos todos os grupos rivais como grupos inimigos. Assim é o pensamento nazista. Ele quer apenas o igual. Então, ou se somos brancos e cristãos, odiamos quem não é branco e quem não é cristão. Se somos alemães, odiamos quem não é alemão. Pensamos pré-historicamente, queremos apenas viver com pessoas iguais a nós, de cultura igual, de cor igual, de pensamento igual. Consideramos o outro como um inimigo que deve ser morto, afastado, abatido. O pensamento nazista é um pensamento primitivo, pré-histórico, mas nós vivemos em civilização há menos de 10 mil anos. Durante 2,5 milhões de anos, repito, vivemos nesse pensamento, nesse sentimento primitivo. Ele está aqui, no nosso cérebro ainda, em forma de instinto, de comportamento, de hábito. Portanto, como diria Bertolt Brecht, teatrólogo alemão, escritor alemão, a cadela do fascismo está sempre no cio, o fascismo está em nós pré-historicamente. Devemos sempre vigiá-lo por meio da reflexão. Enfim, espero que tenham gostado dessa videoaula. Na próxima aula falaremos sobre a chegada de Hitler ao poder e o seu governo, que foi a realização do mal. Muito obrigado, até lá, fiquem com Deus.